Aula de arte. Aula de arte. Aula de arte com o professor Didier. Olá, pessoal do nono ano, professor Didier Kinsey aqui para mais uma aula de arte. E hoje falamos sobre teatro dramático e teatro épico nono ano, beleza? Tudo que eu falar aqui hoje cairá na prova. Nós temos a aula de hoje, dia 14 de agosto, a aula da semana que vem, dia 21 de agosto, e daí na outra semana já é a prova trimestral. Então a prova de hoje, a aula de hoje é sobre a prova já, é matéria da prova. Tudo que eu falar na aula de hoje será disponibilizado em formato de material de leitura para vocês também. Ok, turma? Então você vai poder ver a aula de hoje, ver a aula da semana que vem, que é sobre o mesmo conteúdo, teatro dramático e teatro épico. E você ainda vai ter disponível o material de leitura para estudar para a prova, beleza? A gente vai começar falando aqui de um tipo de teatro, tá? Que ocorreu na Europa, beleza? Que é o chamado teatro épico, beleza? Então dá uma olhadinha aqui comigo, olha só. Aqui tem uma ilustração, tá? De uma peça em português que se chama O Pai de Família. Em francês se chama Le Père de Famille, tá? Do Denis Diderot, beleza? Continuando aqui então. Esta ilustração aqui é um exemplo de um tipo de teatro que começou a ser realizado na Europa no século XVIII. O que vemos aqui representado é uma cena do pai de família do pensador francês Diderot, que tenta reproduzir elementos do cotidiano da sociedade francesa daquela época. Então, o que importa nesse contexto de peça teatral é o cotidiano da sociedade, ok? A sensação de profundidade do cenário se deve a grandes painéis colocados no fundo da cena pintados em perspectiva. Então, olha só, o palco não é desse tamanhão todo, tá? Isso daqui são painéis pintados para dar a ilusão, né, de perspectiva. Esse recurso, somado aos cenários construídos, proporcionava uma impressão de amplidão e realidade, um efeito de ilusão. A peça de Diderot compartilha da nova maneira de fazer teatro dessa época. Nova para o século XVIII, tá? Que busca representar a vida privada e colocar em cena acontecimentos do cotidiano. Os protagonistas deixam de ser reis, heróis, deuses, santos e alegorias. Eles deixam de estar acima, tá? A partir de então são homens e mulheres comuns que ocupam o palco. Espaço no qual o espectador passa a acompanhar a conduta do indivíduo, suas escolhas, suas decisões, seus erros, suas paixões. Esse tipo de teatro foi chamado de drama burguês. Então, como foi chamado esse tipo de teatro épico? Drama burguês, tá? Esse teatro que apresenta o cotidiano das pessoas no século XVIII, representando como pessoas normais. Teatro de drama burguês. Nele não há prólogo, nem coro, nem representações abstratas, somente diálogo. O modo de atuar se modificou e os atores e atrizes devem se desprender das formas teatrais herdadas e representar da maneira mais natural possível. Então tem que ser natural, tem que ser como é realmente uma pessoa no cotidiano. Nada mais de gestos pomposos e exagerados. O ator deve representar de modo a deixar transparecer a realidade. O que importa é a realidade,
como se fosse uma pessoa comum em suas ações cotidianas. Ok? Não vai mais ter aquela coisa do ser ou não ser. Eis a questão. Certo? Aqueles gestos exagerados não vai mais ter. Depois disso, tá? Observa aqui, ó, um outro tipo de teatro, olha só. A fotografia desta página mostra uma cena de A Dama das Camélias. Olha a fotografia. Olha esse cenário, pessoal. Olha a grandiosidade desse cenário, tá? Está sendo reproduzido aqui. Apresentada em 1951 no Teatro Brasileiro de Comédia, TBC, em São Paulo. Espetáculo que foi um grande sucesso de bilheteria. Observe o figurino e a cenografia, típicos de uma peça de época, né? Todos os elementos buscam reproduzir a realidade da vida na França em meados do século XIX. Esse drama burguês, escrito e adaptado para o teatro pelo escritor francês Alexandre Dumas Filho, por volta de 1850, foi ensinado no Brasil mais de 100 anos depois, ou seja, mais de 100 anos depois de 1850, né? Com a intenção de modernizar a cena teatral brasileira. Então, olha só que doideira. A gente está falando que essa peça aqui foi encenada pela primeira vez em 1850 e no Brasil em 1951. E ela tinha o intuito de modernizar a cena teatral brasileira. Então, para vocês terem uma ideia de como a cena teatral brasileira sempre foi mais defasada que a dos outros lugares. Outra peça aqui, ó. Senhorita Júlia, encenada pelo grupo Tapa em 2013. Um outro tipo de teatro agora, né? Mesmo hoje em dia é possível assistir peças teatrais que buscam no drama seu modo de acontecer. Trata-se da peça, é o caso da montagem registrada nessa fotografia aqui, olha só. Trata-se da peça Senhorita Júlia, do dramaturgo e romancista sueco Johan August Strindberg, montada no Teatro de Arena Eugênio Kuznet, em São Paulo em 2013, pelo grupo Tapa, companhia teatral reconhecida por suas encenações de viés naturalista. O teatro dramático inaugura uma tradição que vai habitar os palcos do mundo inteiro por muito tempo. A proposta de representar uma cena que pareça tão verdadeira a ponto de transportar o público para outro lugar, deixando maravilhado e emocionado. Então, transmitir a verdade nesse tipo de teatro é o que mais importa. Ok? Teatro naturalista. Essa é uma tendência que domina grande parte das encenações teatrais desde o século XVIII, sobretudo no teatro feito para as classes mais abastadas. O que são classes abastadas? As classes mais altas, as pessoas que têm mais dinheiro. Trata-se de um teatro de emoções fortes, cenários cuidadosos e temas da vida cotidiana e familiar. Ok? Importante isso daqui, ó, presta atenção. Atualmente, o que ainda se vê nas telenovelas, nas peças e nos filmes de maneira geral, são os temas teatrais centrais desse gênero. A importância da família, o dever profissional, a prosperidade pela ação e pela vontade, a necessidade de acumular e gerir bem as riquezas. Olha todas essas características importantes desse tipo de teatro. Tá marcado aqui, ó. Lembrando que você vai ter acesso a esse material, beleza? Eu vou mandar para vocês junto um PDF com todas essas questões, ok? Com todos esses textos que eu estou trabalhando aqui, beleza? Observe a fotografia e disposição da cena e da expressão dramática do elenco e do figurino também de época. Olha só. Nessa daqui, a moça lá atrás está fazendo um gesto mais longo, um gesto mais dramático, né? Mas é uma exceção.
esse tipo de teatro naturalista, ele tem que gerar a verdade, né? O sentido de verossimilhança, mas ele não pode ser muito exagerado. Aqui já vem um outro tipo de teatro, estão vendo? É uma outra abordagem. Olha só esse cenário mais abstrato, né? Tem aquelas escadas ali, essas estruturas estranhas e essa silhueta, essa sombra projetada, né? Na imagem, você pode observar a cenografia de uma das peças de Irving Piscator. Irving Piscator, ou Piscator, importante diretor do teatro alemão. No tipo de teatro que realizava, a encenação ocupava o lugar principal. A cena, que antes tentava imitar ambientes, passa a revelar intencionalmente os elementos da sua teatralidade. Então, antes tinha um cenário, né, uma coisa definida. Aqui tem uma cozinha, aqui tem uma sala. Nesse tipo de teatro do Irving Piscator, esse alemão, o elemento de cena, tá, vai ter uma importância também. Então, a cenografia, tá, vai poder transmitir uma mensagem também. Observe na fotografia que é possível ver toda a estrutura do cenário, as escadas, os andaimes e as cortinas. Irving Piscator foi um dos precursores do teatro épico, cuja intenção é promover o olhar crítico do espectador. Então, o teatro épico visa a criticidade, visa entender de maneira crítica a nossa sociedade. O teatro épico surge para se contrapor ao drama burguês que a gente estava falando antes. Então, o drama burguês era aquela coisa cotidiana, não simplória no sentido de ser uma pessoa simples, até porque as pessoas eram abastadas. Mas eu estou falando simples em relação à mensagem que passa. A mensagem tem que ser verdadeira. Simples. Tem que ser verdade. Tem que transmitir verdade e cotidiano. No teatro épico, daí já vem a coisa da crítica, de estabelecer que o público tenha olhos diferentes para as coisas. Para tanto, utiliza recursos teatrais estranhos à cena, a fim de romper com a imersão emotiva do público. Então ele vai usar elementos estranhos na peça, né? Aquelas escadas, aqueles andaimes, essa sombra. Esse dispositivo é chamado de distanciamento e se traduz teatralmente de diversas formas. Não tem uma forma específica definida, mas ela distancia o espectador da peça. Além de mostrar os elementos da teatralidade, como a estrutura do cenário e os refletores, outros recursos usados no teatro épico são as projeções, títulos de cena, canções, gráficos, notícias. O que vemos projetado na cenografia, aqui reproduzida, é o perfil do próprio Piscator. Então, olha só, eles projetavam coisas como se fosse um data show de uma sala de aula que nós temos assim, projetando imagens no palco, né? Para o ator interagir também. Beleza, turma? Deixa eu ver uma coisinha aqui. Quanto tempo tem de aula? Agora a gente vai falar de teatro épico brasileiro, tá? Olha só essa imagem aqui, ó. Tá vendo o homem com uma forca, né? Muito bem. A fotografia mostra uma cena do espetáculo Arena Conta Tiradentes, da Companhia de Teatro de Arena, precursora nas pesquisas de um teatro épico brasileiro, tá? Para fazer esse tipo de teatro era preciso reinventar a forma de interpretar. Sob a direção de Augusto Boal, o elenco representava os personagens de acordo com o sistema Coringa. O que quer dizer isso? Segundo esse recurso, um dos muitos desse tipo de teatro, não há personagem fixo.
o ator começa com um personagem, ele pode ser outro personagem daqui a pouco. Não tem personagem fixo, ele pode trocar de personagem, tá? Todos se revezam em todos os papéis. Então, se um começou como Tiradentes, daqui a pouco pode trocar de ator. E o cara que começou como Tiradentes ser outra pessoa dentro do teatro. Na forma teatral épica, as ações acontecem em decorrência da relação histórica e política dos personagens. Nunca são unicamente fruto do instinto e da emoção, como no drama. Tá? Então tem a ver com política, muito a ver com política, o teatro épico brasileiro do teatro de arena, tá? Desse grupo de arena, do Augusto Boal. Ok? Para dar conta dessa dimensão ampliada das ações teatrais, o campo da atuação se modifica radicalmente. Então, a atuação tem que ser algo completamente novo. Tá? Atores e atrizes mostram e sugerem os personagens, mas não os vivem. Os intérpretes também passam a se dirigir diretamente à plateia, quebrando a parede imaginária. Então, eu já vi peças desse tipo de teatro de arena, desse teatro épico do Augusto Boal, que o espectador levanta e vai fazer o teatro. E o ator senta e fica observando. Tem uma troca gigantesca. Eles conversam com a plateia. Ok? É um negócio muito diferente, muito maluco, tá? Então, esses atores e atrizes, eles criam um vínculo diferente com o personagem. Sabe? Eles estão interpretando, por exemplo, ali o Tiradentes, mas daqui a pouco eles vão fazer outra coisa, vão chamar alguém para interagir. Então, as pessoas mais tímidas não é muito aconselhável ir ver um teatro de arena. Tá, pessoal? E ver um teatro épico de arena no Brasil. Claro que isso daqui é da década de 60, né, pessoal? Mas em alguns lugares do país ainda existem. Aqui tem uma outra peça de teatro, se chama Ópera dos Vivos, da Companhia Latão de São Paulo. Olha só como os atores estão. Observe essa imagem. Trata-se de uma fotografia da peça Ópera dos Vivos, da Companhia Latão, grupo teatral de São Paulo, interessado na reflexão crítica da sociedade atual. Então, é criticar a sociedade. Teatro para esses caras aqui é crítica. Com suas peças, o grupo pesquisa maneiras de fazer teatro épico no Brasil. É uma pesquisa. Nada está pronto. Eles estão lapidando o jeito de fazer teatro. Uma novidade importante trazida pelo teatro épico é o assunto abordado nas dramaturgias. O protagonista não é mais o burguês, dono das fábricas, com seus problemas ligados à esfera familiar. Os protagonistas agora são os trabalhadores, as pessoas do povo que vendem sua mão de obra para viver. Essa peça aqui, da Companhia Latão, por exemplo, retrata a luta dos trabalhadores do campo. No drama, o espectador emocionava-se por vivenciar a situação da cena, colocando-se no lugar do personagem, que fala e pensa por ele. Os adeptos do teatro épico, ao contrário, procuram romper com a passividade do público. O público não é mais passivo, o público é ativo. Ele pode interagir dentro da peça, ele pode cometer ações dentro da peça, no intuito de que os espectadores possam sempre apreender a cena criticamente. Então ele pode modificar a cena de maneira crítica, o público, fazendo dela um objeto de prazer e aprendizado. Muito bem. Então observa só tudo que a gente viu hoje, olha só. Nós vimos o teatro burguês, começou lá na França do século XVIII. No Brasil, ele estava presente na década de 50 do Brasil e em alguns lugares está presente até hoje, como na peça Senhorita Júlia, que foi montada
em 2013, né, que mostrava esse cotidiano das pessoas mais abastadas da sociedade, né? Como eles encaravam a realidade. Aí, na década de 20, isso aqui começou na Alemanha, tá? Na década de 20, na Alemanha, esse teatro moderno, essa visão diferente para o mundo, com esses recursos de projeção de sombra, né? Depois disso, na década de 50 no Brasil, 50, 60 no Brasil, nós tivemos esse teatro de arena, esse teatro épico que o Augusto Boal tentou colocar aqui, em que o público interage dentro da peça. Que também esse tipo de teatro existe até hoje, como essa montagem aqui da Ópera dos Vivos. Essa foto é de 2010, tá, turma? Eu quero que você me responda o seguinte: dos exemplos que nós vimos até agora, o que mais chamou sua atenção e por quê? Ok? E também, o que você entendeu do drama burguês? O que é o drama burguês, que a gente falou? E o que entendeu da forma épica do teatro? A forma épica do teatro é essas daqui. São essas daqui, ó. Essas obras aqui, beleza? O teatro burguês, ele também é épico pela sua magnitude, tá? Mas o teatro burguês, ele tem essa diferenciação que é o cotidiano, a transmissão da verdade, tá? Das pessoas abastadas do século XVIII, ok? Então respondam para mim estas 3 questõezinhas aqui, ok, turma? Eu vou deixar para vocês a aula e também em formato de PDF, tá? Isso daqui. Todos esses textinhos aqui para você conseguir resolver, beleza? Essas 3 questões. Dos exemplos que nós vimos, o que mais chamou a atenção e por quê? O que você entendeu como drama burguês e o que você entendeu por forma épica de teatro. Beleza, turma? Um grande abraço a todos e até a próxima. Qualquer dúvida, pergunta nos comentários.